Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, perdão aqui pelo atraso, nós tivemos pequenos problemas técnicos, mas então vamos começar com uma oração? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então não sei se vocês viram lá no grupo, né? Eu postei a artezinha, até falei, né, que quando eu estava fazendo aquela arte, veio lágrimas aos olhos, né, para quem viu a arte, que são, eu botei lá os 7 sacramentos, Nossa Senhora, com esse título, né, porque sou católica. E eu fazendo aquela arte, já pensando no que eu ia falar na aula, né, falei assim, caramba, né, que riqueza que nós temos. Então, primeiro, respondendo essa pergunta, né, por que que eu, Érica Anesalva de Paula, sou católica, né? Primeiro, por uma graça de Deus, né, graça de Deus que me trouxe até aqui. Mas eu queria antes ler essa frase aqui, né, da carta de São Pedro. Portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis. É turbeis mesmo, tá, gente? Não é perturbeis, não. Mas é sinônimo. Antes, santificai em vossos corações Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, mas fazei-o com suavidade e respeito. Então, eu estou aqui para tentar, né, responder a razão da minha esperança. E bem, eu queria começar com a minha história com o catolicismo, né, que começou ali, primeiro ela começou bem antes, começou nos anos 2000, com meu digníssimo pai, que estava lá zapeando, né, o controle da televisão, e eis que ele vê um padre fazendo piada, né, e ele ficou assustado, falou, como assim, um padre fazendo piada? Porque os padres que eu conhecia eram todos rígidos e tal. E ele começou a seguir aquele canal, seguir aquele padre sempre, seguir não, né, acompanhar sempre lá. E esse padre é o Padre Léo, esse canal é a Canção Nova. E aí ele chamou minha mãe, não, Patrícia, vem cá. Olha aqui, um padre fazendo piada e tal. E aí, então, eles começaram esse processo na Igreja Católica nos anos 2000, né? Em 2003 aconteceu o grande evento, né? O grande evento do meu nascimento. E então eu já tive a graça de nascer numa família católica. Né? Então, a minha mãe, já quando estava grávida de mim, rezava o terço comigo na barriga, ia à missa e comungava, né? Ela se confessava. Então, tudo isso eu acompanhei lá desde a barriga da minha mãe. Né? E, sem dúvidas, o meu batismo, eu coloquei ali, foi dia 7 de dezembro de 2003. Né? Foi o dia em que eu me tornei filha de Deus, filha da Santa Igreja. E foi... E não só, né? Eles me batizaram e depois, ao longo da vida toda, a formação religiosa que eu tive deles foi realmente uma formação especial, a qual eu sou muito grata, inclusive. Então, eles foram me educando, né, na fé católica. Cresci assistindo o cantinho da Canção Nova, acompanhando a Déia desde quando eu era pequenininha, eu já acompanhava a Déia. E enquanto ela era já a Gigi Girafa no cantinho da criança. E depois, né, quando eu cresci, outra pessoa fundamental, né, foi a senhorita, minha irmã, que está aqui, senhora, minha irmã, né, casada. E porque, né, ela
começou a estudar também, né? A partir de um certo ponto ela começou a estudar e ela começou a me passar aquilo, não só, né, em casa assim, mas às vezes nos grupos, né, que ela dava reuniões, ela passava aquilo, e às vezes em casa até hoje, né? Ou, você acredita? Eu li aqui não sei o que, você sabia que fulano de tal, não sei o que, assim até hoje, né? A gente vê um livro, comenta. Então foi isso, né? Eu fui sendo formada. Batata no Sacolão Center. Conversando sobre a crise na igreja, escolhendo batata no Sacolão Center, bem isso mesmo. E bom, né, botei aqui algumas fotos. Esse daqui foi o dia da minha primeira comunhão, foi lá na Badia, dia 12/4/2015. E depois o dia da minha crisma, dia 8/11/2019, né, foram os 3 sacramentos aí, né, tirando, quer dizer, a confissão também, né, então já foi 4 de 7, né, um deles não tem como, né, que é a ordem, não tem como. Falta 6. Então são 6. Já foi 4 de 6. 4 de 6, tá faltando 2 aí. Então, esse daqui foi o dia da minha crisma. E esse daqui, que não foi um dia que eu recebi sacramento nenhum, né? Não foi um sacramento, mas foi o dia da minha aliança de amor, dia 18/5/2019, que foi o dia que eu fiz a minha consagração à Nossa Senhora, né? Então, esse daqui foi o meu grupo de Jufém, que a gente foi lá em Poços. Bom, então eu queria começar, mas não só isso, né? Essa foi minha história, tudo bem, você foi formada, desde criancinha você meio que não teve opção, né? Eu não tive opção. Mas assim, eu não tenho essas histórias assim, tipo, com 12 anos eu fui embora e depois voltei, tipo, num grupo da renovação carismática, né? Encontrei Jesus, minha vida mudou. Isso, mas isso. Eu não tenho essa história, né, mas eu fui sendo formada aos poucos, né? Foi o que a Thaís falou semana passada, pedagogicamente. E pedagogicamente eu fui tendo acesso a muitas coisas, enfim, chegamos onde chegamos. Mas, obviamente, tem muito a aprender ainda. Mas, e não só isso. Não é só por isso, né? Eu fui vendo também ao longo do tempo que eu fui estudando e falei assim, não, é aqui realmente que eu tenho que estar. E por quê, né? Eu queria começar, eu segui até a ordem da missa do sábado de Aleluia. É muito bonito, né? Quando a gente vê aqui que a missa do sábado de Aleluia, que é aquela missa antes do domingo de Páscoa, ela conta uma história pra gente. Né? Que história que ela conta? Ela conta a história da nossa salvação. Então, é uma missa longa, né? Até quando eu era criança eu tinha preguiça. Eu, tipo, nossa, a missa mais longa do ano e tal. Hoje em dia, tipo, não, caramba, tá chegando o sábado de Aleluia, a missa mais linda do ano. Porque vai contar a história da nossa salvação. Começando lá do livro de Gênesis, e é de onde eu gostaria de começar, né? Eu não vou ler tudo, obviamente, eu botei muita coisa aqui, mas é só para ir me guiando mesmo. Mas esse daqui eu vou ler, né? Começa lá com a leitura do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriram a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E a luz de Deus chamou o dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Então, essa leitura ela continua, né, contando a história da criação do mundo. E depois, lá para frente, ele fala, né? E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem da terra. E Deus disse, eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, que é animado de vida, eu vos dou todos os vegetais para alimento. E assim fez. Deus viu o que havia feito, e eis que era tudo muito bom. É interessante isso, né? Que Deus foi criando e foi falando, fez a luz e viu que era bom, fez não sei o que e viu que era bom. Fez o homem e viu que era muito bom, né? Então Deus cria, né, em sua infinita bondade e misericórdia, ele não precisava, ele estava lá, né? A Santíssima Trindade, se relacionando entre si, o Pai, Filho e Espírito Santo, com pleno amor, eles não precisavam de mais ninguém. Mas por amor e bondade, ele quis criar o ser humano, né? Então, nós fomos criados, mas todo mundo já conhece a história, né? Do pecado original, que Deus falou, Deus colocou a árvore lá do bem e da vida e falou, olha,
vocês não devem comer do fruto dessa árvore, né? E o que o homem foi lá e fez? Teimou e comeu. A serpente falou, come sim e tal. Eva comeu, deu para Adão e depois Deus ainda foi chamar. Falou, cadê vocês, né? Não falou porque ele não era mineiro, né? Mas... falou, cadê vocês? Aí o homem falou, a gente se escondeu porque eu estava nu, né? Eu falei, quem falou isso para vocês? Então significa que vocês comeram da árvore, né? E então eles foram expulsos do paraíso. Por quê? Porque Deus, né, o ser supremo, ele havia feito ao homem sua infinita bondade, só que a dívida que o homem fez ao pecar, ele criou uma dívida com o próprio Deus. Ele criou uma dívida infinita com o próprio Deus. Então ele já não era mais digno de andar na presença de Deus, porque lá no Gênesis fala, né, que o homem andava na presença de Deus, quer dizer, que Deus andava junto com o homem. E então o homem, ele não era mais digno de andar na presença de Deus, por isso que ele foi expulso do paraíso. E ao ser expulso do paraíso, Deus não abandona completamente o homem e Deus deixa a esperança da salvação. Você pecou, tudo bem, era para toda a humanidade estar perdida agora, completamente perdida. Mas então eu vou enviar um Salvador. Só que foi o que a Thaís falou semana passada. Deus não podia assim, do nada pecou hoje, amanhã já enviou o Salvador, deu tudo certo. Não tinha como, né? O homem precisava, digamos, né, como diria o Padre Paulo Ricardo, o homem ficou com a inteligência embotada depois disso, né? O homem, ele tinha uma capacidade muito superior antes do pecado original, mas a partir de então ele ficou com a razão meio turva, meio enevoada. Então era necessário um tempo, todo um processo pedagógico que Deus fez com o homem. E ele começou lá com Noé, né? Fez aquela primeira aliança com Noé, teve o dilúvio e tal, e aí depois ele prometeu, falou assim, nunca mais a humanidade vai ser extinta por um dilúvio. E ele faz até o coisa, né, do arco-íris. Ele fala, então vou colocar um símbolo no céu, um arco entre as nuvens, para toda vez que eu olhar eu lembrar da aliança que eu fiz com os homens. Então ele fez essa aliança com os homens, então foi a primeira aliança. E depois o homem estava disperso, né? E na sua soberba o homem quis se reunir de novo, né, na Torre de Babel. A gente conhece a história de que o homem quis se juntar e fazer uma torre que alcançasse o céu. Mas, então, como castigo, Deus separou os homens para que houvesse uma confusão, né? Cada um falasse ali uma língua para que não houvesse essa união. Mas essa união, ela deveria acontecer depois, só que aos moldes de Deus, não aos moldes do homem. E ele já começa essa união lá com Abraão. Deixa eu ver onde é que eu pus aqui. Não, tá bem para baixo. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. Ele chama Abraão, lembra aquela história de que Abraão é chamado por Deus para que ele entregasse o filho dele, né? E ele falou assim, olha, eu quero que você entregue seu filho em sacrifício. E Abraão vai, né? Por isso que ele é o exemplo, um dos maiores exemplos de fé. Porque ele vai e obedece a Deus e vai entregar o filho dele em sacrifício. E Deus fala, né? Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedecestes. Então Abraão foi esse homem escolhido, e a partir de então veio toda a geração de filhos dele, né? Que foi o povo escolhido dele. E depois, né, tem toda a história, o povo é feito de escravo no Egito, e Deus os liberta a partir de Moisés. Ele envia Moisés e fala assim, Moisés, é o seguinte, precisa liberar meu povo que está lá de escravo no Egito, né? E aí a gente sabe que Moisés vai, tem toda aquela história, o Mar Vermelho se abre, o povo passa. Então, também tem essa figura. Tudo isso vai sendo... Tudo isso não é nada aleatório, tá, gente? Assim, não foi assim do nada. Foi tudo muito planejado, né? Primeiro Noé, depois Abraão, Moisés, e foi indo tudo aos poucos, preparando o povo para que viesse, enfim, o Salvador, né? E chegou esse tempo, tem alguma passagem da Bíblia que fala, né? Quando teve a plenitude dos tempos, Jesus veio. E não foi só, assim, digamos, espiritualmente falando. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio no tempo perfeito. Por quê?
até na própria disposição do mundo, porque quem estava dominando era o Império Romano. E a gente não estuda lá na escola, em história, de que o Império Romano construiu várias estradas, que tem até aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma. Essa construção de estradas facilitou depois a evangelização dos próprios apóstolos, né? Então, Jesus Cristo ele veio no tempo da Pax Romana, lá que a gente estuda na escola também, né? Que foi um tempo de paz entre as guerras que estavam tendo, as guerras de conquista. Então, no seu verbo, Deus disse tudo. Tudo que Deus, ele foi falando pelos profetas, preparando o povo para a vinda de Cristo, mas tudo que Deus tinha para falar para a humanidade, ele falou através do seu verbo encarnado, né? O verbo, né? Ele fala, o próprio verbo. Deus falou assim, eu já falei demais, deixa eu encarnar aqui para ver se vai o negócio. Então, Deus fala ali através do seu Filho, né? E o Jesus Cristo ele já é prefigurado no Antigo Testamento. Quando a gente vê em Isaías, né, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, a soberania repousa sobre seus ombros. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, tudo isso já se refere a Jesus Cristo, ao nascimento dele. Inclusive, essa daqui é a leitura do tempo do Natal, né? E depois aqui, quando a gente vê depois, também Isaías prefigura o sofrimento de Cristo, né? Que até a leitura do servo sofredor, que fala que ele tomou sobre si as nossas dores, né? Então, tudo isso traz essa prefiguração de Cristo. Só um minuto. Tá bom, ok. Então, Jesus veio. O que ele veio? Ele se encarnou, veio aqui fazer o quê? Ele pregou, né? Disse a sua doutrina ali nos seus 3 últimos anos de vida. Ele morreu, ressuscitou e depois ele subiu ao céu. É até engraçado se você parar para pegar a leitura da ascensão de Jesus aos céus, né? Que ele fica, os apóstolos perguntam, Senhor, é agora que vai se restabelecer o reino de Deus? Eles pensaram, agora estamos feitos, né? Agora vai dar tudo certo, vai restabelecer o reino, vamos ficar de boa, né? Agora é o tempo. E aí Jesus fala, não é agora não cabe vocês saberem os tempos, né? E é até muito engraçado que fala que Jesus sobe aos céus, que os discípulos ficam olhando e vem o anjo, tipo, ô gente, acorda, vamos agora vamos tomar atitude, né? E eu fico, assim, sei lá, né, mas imaginação minha, eu fico imaginando o que passou na cabeça dos apóstolos nessa hora, né? Deve ter sido assim, tipo, gente, e agora? Né? E agora, o que nós vamos fazer? Né? Porque, pensa, eles ficaram, né, eles estavam lá, era um pescador, estavam com a vida tranquila, de repente passa um homem, segue-me, eles largaram tudo e seguiram, e ficaram 3 anos, né? Pensa, você tá lá com a sua vida planejadinha, não, vou ficar aqui e tudo, de repente vem uma revolução na sua vida, você fala assim, e agora, né? O que vai ser de nós? Então, Jesus, ele funda uma igreja, né? Como assim Jesus funda uma igreja? Quando ele fala, tem uma passagem que ele fala, né? Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos, no dizer do povo, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse-lhes, e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus então lhe diz, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, um ser humano, né, que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Isso é um pronome, um artigo definido, né? Porque quando eu falo assim, por exemplo, quando eu falo, sei lá, uma cadeira, eu tô falando de qualquer cadeira, mas quando eu falo a cadeira, eu tô me referindo a uma cadeira específica. Então Jesus não tô fundando aqui sobre você uma igreja, uma das tantas que vai ter por aí. Não, ele falou assim, a minha igreja, né? Então, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E uma outra passagem também, que Jesus fala, mas Jesus, aproximando-se, lhes disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi.
eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Jesus, ele pede, né, ele ordena, no caso, para que os discípulos dessem continuidade àquilo, né? Então, ele funda a igreja ali, ele coloca São Pedro como chefe da igreja, né, sobre esta pedra, ou seja, ali sobre São Pedro, né, que foi o primeiro papa, ele funda a igreja. E quem vai continuar com aquela missão? Os apóstolos, os discípulos que vão se espalhar de fato pelo mundo, né, depois daquilo. Então, depois que Jesus sobe aos céus, né, os apóstolos estavam meio chocados, foram lá rezar e o Espírito Santo vem sobre eles. E aí é até legal, né, que eles começam a falar e as pessoas começam a perguntar, tipo, como assim, né? Como nós somos de vários lugares, é como se fosse assim hoje em dia, eu sou da França, eu sou da Itália, eu sou da Espanha, né? Como é que eu tô escutando ele falando aqui na mesma língua? Como é que nós estamos todo mundo aqui escutando a mesma língua, né? Então, eles começam a ir a todos os lugares, de fato, a anunciar a boa nova e batizando as pessoas. E aqui já começa a se configurar a igreja, né? Não foi... Porque tem essa ideia, né? A gente escuta isso na escola. Quem fundou a igreja? Constantino. Quem já nunca escutou isso na vida? Que foi Constantino que fundou a igreja católica. Não, o que Constantino fez? Tanto é que não faz sentido falar que já havia perseguição aos cristãos. Como é que ele criou um negócio, sendo que ele fez o edito lá para parar a perseguição, entende? Então, ele fez Então, ele faz lá, né? É o Edito de Milão que ele fez, não foi? Ele faz o Edito de Milão permitindo, né, que os católicos, que eles pudessem se reunir, porque antes, depois que Jesus morreu, começou uma forte perseguição aos cristãos, né, assim, de rolar a cabeça, botar no Coliseu para leão comer, ser crucificado, queimado, tudo quanto é tipo de perseguição, para ver se acabava, né, com o que eles consideravam aquela raça daqueles cristãos que seguiam aquele Cristo que eles consideravam, assim, né, que estavam pervertendo a ordem social. Então, eles queriam perseguir. Então, Jesus Cristo não, que eu tava falando? Constantino, isso. Constantino faz esse edito que permite que os cristãos possam se reunir, certo? Então, não foi ele que fundou. Como é que a gente sabe disso, né? A gente tem provas aqui. Santo Inácio de Antioquia escreveu uma carta a São Policarpo em 107, no ano 107, né? Constantino, ele ele é aqui, ó, de 272 a 337, que ele nasceu e morreu, né? Então, Santo Inácio de Antioquia, ele escreve a São Policarpo: segui todos os bispos como Jesus segue ao Pai e ao presbitério como os apóstolos. Respeitai os diáconos como a lei de Deus. Sem o bispo, ninguém faça nada do que diz respeito à igreja. Considerai legítima a Eucaristia ministrada pelo bispo ou por alguém que foi encarregado por ele. Onde aparece o bispo, aí está a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Então, não tem como falar que foi Constantino que fundou a igreja, né? Como é que o cara, ele fundou por antecipação, né? Assim, ele nem tinha nascido e já estava fundado o negócio. Então, né, isso é uma grande falácia, falar que Constantino fundou a igreja. Depois nós vemos outras provas, né? Santo Irineu, que foi morto em 202, dizia que a maior e mais antiga igreja era de Roma. Ah, Érica, mas você está inventando isso, ou você está tirando da sua cabeça, ou foi o pessoal católico louco bitolado que escreveu essas coisas e inventou da cabeça. Não, gente, não está inventado da cabeça, né? Tudo isso é documentado historicamente. Eu não sou historiadora nem professora de história aqui para falar todos os métodos, né? Mas se vocês estudarem e pesquisarem, né? Isso está toda na patrística, que foram os primeiros ali documentos, né? Isso foi tudo documentado, estudado pelas pessoas. E também tem essa outra coisa, o Papa Eleutério, 12º bispo de Roma, dizia: através da sucessão apostólica chegou até nós a pregação da verdade. Então é através dessa sucessão, né? Cristo ensinou os apóstolos, que foram ensinando outros apóstolos, e foi indo. Santo Inácio de Antioquia, inclusive, ele foi apóstolo de São Paulo, né? Que São Paulo, no caso, ele não foi apóstolo, ele nem chegou a conhecer Jesus Cristo. Mas é até interessante você pensar, né, que São Paulo até ele tinha uma reta intenção, né? Ele acreditava que o certo era perseguir os cristãos e ele o fazia ferrenhamente, né? Ele perseguia os cristãos. Mas quando Cristo aparece para ele, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim, por que me persegue? Saulo nem tinha visto Jesus Cristo. Só que isso quer dizer o quê? Que Cristo vive na igreja, que Cristo vive nos seus fiéis.
que Cristo vive na igreja, que é o seu corpo, né? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então, e o próprio São Paulo fala, né? Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Então, o próprio São Paulo foi ensinado, né? Depois que São Paulo, né, veio essa luz sobre ele, Saulo, Saulo, porque ele me persegue, ele foi enviado para ser batizado, né? E depois ele foi enviado para ele ser ensinado. Então, ensinaram para ele, transmitiram tudo aquilo para depois ele fosse pregar. E, bom, ele pregou, escreveu as cartas, se você for vendo nas cartas de São Paulo, né? Você vai vendo que já tinha estrutura de igreja formada, ele até escreveu a igreja de não sei o que, igreja de tal, aos bispos, como que eram os bispos. Então, já tinha uma estrutura, né? Não foi Constantino que fez isso. Então, E o próprio Cristo, né, quando ele fala de anunciar, né, ele fala para anunciar o que ele ensinou. Ele não foi ensinar o que Moisés escreveu. Não, porque o que Moisés escreveu está na Torá, que é o que seguem os judeus hoje em dia. Né? Nós não somos judeus. A partir daquele momento, foi separado. Né? Cristo fundou a Igreja Católica. Então, ele queria que ensinasse o que ele ensinou. A Igreja Católica, a própria palavra católica, né, significa universal, ou seja, para todos. Diferentemente já do judaísmo, que o judaísmo não era assim, o judaísmo não era para todos, era para quem tivesse nascido já de uma família judaica, enfim, tinha outros requisitos lá, mas não era para todos. A Igreja Católica não, ela era universal, o próprio Cristo, né, ide a todos até os confins da terra. Por que vocês acham, né, que um bando de jesuíta ia numa caravela toda, né, perigosa, viajar, sei lá, 3 meses para vir pro meio do mato falar com os índios? Por quê? Oi? Que era opressor. Porque era, exatamente, né, opressor pra caramba, né? Por que vocês acham que os jesuítas fizeram isso? Eles estavam obedecendo aquela ordem de Cristo, o ide e anunciai a todos. Por quê? Porque Cristo queria que todos fossem salvos, né? Que todos tivessem acesso à salvação. Porque, gente, realmente, para pensar, assim, um pouco de lógica. Não faz sentido, né? Deus cria, assim, e fica meio que a Deus dará, faz o que você quiser da vida e boa, né? Não, Deus criou com uma finalidade. Poxa, tudo que a gente cria com uma finalidade. O criador desse celular aqui criou com uma finalidade, né? Que as pessoas usassem, sei lá, para ele ganhar dinheiro, várias outras coisas, né? Então, quando Deus cria a gente, ele cria a gente com uma finalidade, né? E tem um caminho para seguir, né? Ele cria a gente o quê? Para que nós pudéssemos algum dia estar lá com ele. A intenção inicial é que sempre estivesse, né? Tanto é que ele caminhava ao lado de Adão e Eva lá no Jardim do Paraíso. Só que não aconteceu, né? Não deu certo. Então ele falou assim, bom, ele poderia ter desistido de tudo, destruído tudo, como se fosse uma bolinha, assim, de papel amassado, jogado, assim, no meio do espaço sideral. Eu falei, não quero mais saber. Mas não, ele foi misericordioso e falou assim, não, eu quero esse povo, eu quero salvar esse povo. E ele deu um caminho para isso, né? A gente vê claramente, vendo a linha histórica, que tem um sentido as coisas, que não foi acontecendo tudo assim, como se... Não, teve tudo um sentido, teve uma pedagogia, Deus foi indo aos poucos, né, enviando os profetas para que Jesus Cristo pudesse vir, e quando ele veio, ele funda a Igreja Católica, e os apóstolos vão ensinando e vão sucedendo, né, aquilo que Cristo disse, e Cristo nos deixou maior riqueza, e é aí, né, e é por isso que eu sou católica, porque a Igreja Católica é a única que tem essa riqueza chamada sacramentos, né, que nós temos os 7 sacramentos, o batismo, a Eucaristia, o crisma, o sacramento da penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né, o único aqui que eu não posso receber, no caso, é a ordem, né, porque eu não sou homem, então não posso ser ordenada sacerdote, mas os outros todos aqui eu posso receber, então, né, inclusive já recebi ali alguns, começando ao batismo. O batismo é esse sacramento que nos abre as portas, né, para a gente poder receber os outros sacramentos, é aquele sacramento que nos faz filhos da igreja. E eu gostaria de falar agora um pouco sobre 2 sacramentos, nesses 2 que estão aqui marcados, a Eucaristia e a penitência, que são sacramentos que a gente pode receber mais frequentemente, né? O batismo, o crisma, a gente só recebe uma vez. Agora, a Eucaristia e penitência, a gente pode receber com muita frequência, né? Que vai ser o que nos vai dar forças para a gente seguir e buscar se santificar cada dia mais. E sobre a Eucaristia, eu gostaria de falar, né? Que, primeira coisa, isso é muito interessante. Santo Afonso, ele fala aqui assim, ó.
a fim de nos motivar a recebê-lo, o sacramento da Eucaristia, né, na Sagrada Comunhão, não apenas nos exorta a fazê-lo por meio de tantos convites. Então, convites, né? Deus primeiro nos convida. Vinde comer o pão e beber o vinho que vos preparei. Comei, amigos, e bebei. O primeiro estava em Provérbios, o outro em Cântico dos Cânticos. Falando deste pão e vinhos celestiais, mas também nos dá um preceito formal. Tomai e comei, este é o meu corpo. Está em Coríntios isso, né? E também no Evangelho de São Lucas, né, quando ele vai falar da Santa Ceia, que a gente vai celebrar agora na Quinta-feira Santa, daqui, sem ser a semana próxima, Jesus fala, né, desejei ardentemente comer essa ceia convosco. E ele deixa, gente, é bem claro, né, ele fala, este é o meu corpo, ele não fala, isso daqui é um símbolo do meu corpo, isso daqui é parecido com o meu corpo, isso daqui simboliza o meu corpo. Não, isso ele fala, isso é o meu corpo. Né? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas como é que é possível, né? Não é possível um negócio desse. Como é que Deus pode? Uai, mas uma coisa, a gente não acredita que Deus é todo-poderoso? Se Deus é todo-poderoso, significa o quê? Todo-poderoso. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quisesse fazer um pedaço de pão ali, ele pode. Bom, beleza. Mas se ele não puder, ele não é todo-poderoso. Se ele não é todo-poderoso, ele não é Deus. Né? Então, não faz sentido você querer falar que não é possível Jesus não está ali presente, porque isso é impossível. Bom, se você acredita em Deus, você não pode falar que é impossível Deus estar ali, né? E mais do que isso, para que possamos ir e recebê-lo, atrai-nos com a promessa do paraíso. Então ele convida, ele coloca um preceito formal, ele atrai-nos com a promessa do paraíso. Quem come minha carne tem a vida eterna. Quem come este pão viverá para sempre. Já está dito lá em João. Né? E ainda mais, ameaça-nos com o inferno e a exclusão do paraíso para recusar, se nos recusar-nos a comungar. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Estes convites, essas promessas, essas ameaças, tudo procede do grande desejo que tem de vir a nós neste sacramento. Mas por que Jesus Cristo deseja tanto que o recebamos na Sagrada Comunhão? Aqui está o motivo. São Dionísio diz que o amor sempre suspira e tende à união, né? Quando a pessoa está apaixonada, quando ela namora, ou sei lá, quando ela está casada, ela quer o quê? Ela quer estar junto com o amado, não é? Da mesma forma, Cristo também nos ama e quer estar junto de nós. E ele já havia prometido, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Deus não pode se enganar nem nos engana. Então ele não estava enganando a gente quando ele falou que ia estar todos os dias até o fim dos tempos. Ele está, de fato, em todos os sagrados do mundo, ele está conosco, né? Não só, tipo, tudo bem, ele está aqui presente e tal, mas ele está presente ali fisicamente na Sagrada Eucaristia. Nós podemos recebê-lo estando em estado de graça. Isso é a beleza, a maravilha e a riqueza da Igreja Católica, né? Isso é uma coisa que só nós temos. O próprio Cristo na Sagrada Eucaristia. Então, não, mas mesmo assim eu ainda não acredito, eu acho muito estranho esse negócio de Eucaristia, assim, tá meio estranho. Então vamos falar um pouquinho de pessoa inteligente, ó. São Tomás de Aquino era uma pessoa inteligente, não era? Eu acho que todo mundo concorda. Ah, mas ele é santo, é católico, não quero falar de gente católica. Poxa, mas a maioria das pessoas considera até ele como um bom filósofo, né? A gente até estuda na escola, né? A gente estuda... a maioria das pessoas... mais ou menos, mas é aceito, né? Então, até hoje, né, muitas pessoas, mesmo não católicas, consideram que São Tomás de Aquino falou, nós estudamos na escola, está nas apostilas, né, as apostilas mais comunistas possíveis, tem lá falando de São Tomás de Aquino, né? Então, vamos provar um pouco que São Tomás de Aquino era de fato uma pessoa inteligente, né? Ele falou uma coisa legal. Ele tinha 5 vias, né? 5 maneiras de provar a existência de Deus. Então, uma delas era a via do movimento, do primeiro motor. Falou assim, bom, tem que existir Deus pelos seguintes motivos. No mundo, algumas coisas são movidas. Tudo que é movido por outro. Não se pode proceder até o infinito nos moventes e movidos. Logo, é necessário um primeiro motor, que é Deus. Ou seja, uma pessoa bem inteligente, né? Não era uma pessoa burra, né? Alguém que considera São Tomás de Aquino burro? Depois vem falar comigo depois, então, se vocês consideram São Tomás de Aquino burro. Uma pessoa muito inteligente dessas fez a seguinte oração. Deixa eu só achar ela aqui rapidão. Eu te adoro com afeto, Deus oculto que te esconde nessas aparências. A ti sujeita-se o meu coração por inteiro e desfalece ao te contemplar. A vista, o tato e o gosto não te alcançam, mas só com ouvir-te firmemente creio. Creio em tudo que disse o Filho de Deus. Então, né? Então ele faz essa oração ao Santíssimo Sacramento
E ele fala, né? A vista, o tato e o gosto não te alcançam, mas só convite firmemente creio. Então ele tá crendo o quê? Ele tá crendo no que Jesus está falando, isso é o meu corpo. E depois ele fala aqui também que é muito bonito. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui também se esconde a humanidade. Então quando Cristo estava na cruz, a divindade dele estava escondida, né? Você viu que um homem na cruz, você não via Deus. Mas aqui também se esconde a humanidade, não é só a divindade de Cristo que está escondida na Eucaristia, a sua humanidade também. Mas não tem problema, porque continua sendo Deus, né? Então, bom, São Tomás de Aquino, como uma pessoa inteligente, falou, né? Santo Afonso também falou, santos, pessoas estudadas, pessoas assim, inteligentíssimas, que a gente estuda até nos meios mais ateus possíveis, né? Mais esquerdistas, falar dessas pessoas, e essas pessoas comungavam, né? Então, bom, acho que alguma coisa aí deve ter. Mas ainda assim, ainda tá difícil, né? Acho que tá meio complicado acreditar nisso daí de Eucaristia. Então vamos falar um pouquinho de milagre eucarístico? Antes, eu já falei. Ah, tá. Né? Vamos falar aí do milagre de Lanciano, para quem aí, não sei se já ouviram falar, né? Que foi um sacerdote que ele tinha dúvidas se realmente Cristo estava presente na Eucaristia. Então, ele, no momento em que ele estava celebrando a missa, aquilo lá começou começou a sangrar ali nas mãos dele, né? E aquilo se tornou a carne viva, né? E ele viu aquilo, as pessoas testemunharam, tudo bem. Aí você fala, ah, não, isso daí inventaram, escreveram uma historinha num livrinho, inventaram. Bom, mas isso tá lá, né? Tá lá nesse extensório aqui de ouro, guardada na cidade de Lanciano. E eles ficaram intrigados com aquilo, né? E resolveram fazer pesquisas em cima daquilo. Mandaram pro laboratório mesmo, né? Para cientistas analisar. Não foi padre, não foi cientista mesmo, pegou e foi lá analisar. E foi em novembro de 1970, isso aconteceu bem antes, né? Mas eles foram estudar em 1970. Os frades menores conventuais, sobre cuja guarda se mantém a Igreja do Milagre, desde 1252, chamada São Francisco, decidiram devidamente autorizados confiar a 2 médicos de renome de idoneidade moral a análise científica das relíquias. Para tanto, convidaram essas pessoas aqui, né, para fazer os exames. Após alguns meses de trabalho, exatamente a 4 de março de 1971, os pesquisadores publicaram um relatório contendo os resultados das análises. A carne é verdadeiramente carne, o sangue é verdadeiro sangue. A carne é do tecido muscular do coração, miocárdio, endocárdio e nervo vago. A carne e o sangue são do mesmo tipo sanguíneo, AB, e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além das proteínas normais, os seguintes materiais: cloretos, fósforos, magnésio, potássio, sódio e cálcio. A conservação da carne e do sangue, deixados em estado natural por 12 séculos e expostos à ação de agentes atmosféricos e biológicos, permanece um fenômeno extraordinário. Então você fala assim, ah não, mas pegaram qualquer carne de algum coração aí e deixaram por 12 séculos? Né? Sem deixar assim no formol, não sei da onde, da geladeira, do não sei o que. Não, tá lá no relicário, né? Na igreja, né? Assim, não tá 100% exposto, porque tá dando relicário, mas assim, não tá em nada especial, né? Ah, não sei o que, não substância, não, nem tinha. Então foi uma coisa que a ciência mesmo provou, que tava ali por 12 séculos. Então acho que não é qualquer carne que dura aí 12 séculos, né? Vai enterrar uma pessoa aí que morreu semana passada pra ver se tem, né, se tá durando alguma coisa, né? Morreu semana passada, já tá deteriorando, né? Aliás, poucas horas depois, né? Então, de fato, né? Não tem o que questionar, né? Se você for ver, eu não acredito cientificamente, então vai ver lá os milagres. Ah, mas isso aqui tá na Bíblia, entende? Não tem onde muito escapar, né? Jesus realmente, Deus de infinita bondade, porque parece, é uma coisa tão incrível, uma coisa tão linda, né? Que a gente chega até a duvidar, como assim, né? Como assim? Como é que uma pessoa pode amar tanto assim a ponto de se fazer dessa forma por amor a nós? Pois é, Deus ama, né? Deus tem um amor infinito por nós e Ele fez isso. Mesmo sem a gente pedir, mesmo sem a gente merecer, Ele o fez. E com relação à confissão, né? A confissão também é um sacramento que ele está já descrito ali na Bíblia, né? Que Jesus mesmo falou. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Então o próprio Cristo ordena, né, que os apóstolos deem a absolvição dos pecados. E tem toda a história da confissão ao longo da história da igreja, né? Outro detalhe, né? Outros ataques.
né, falam que nós católicos, nós adoramos santos, nós adoramos imagens, nós adoramos Nossa Senhora. Não, nós não adoramos nada disso. Nós adoramos, né, a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós adoramos a Deus. É a mesma coisa, né? Imagina, vocês têm lá a foto do marido, do namorado, do pai, da mãe, sei lá, num porta-retrato, não tem? Ou sei lá, às vezes aqui na tela inicial do celular. Você fica adorando aquilo lá, oh, imagem do meu pai, como eu te adoro. Você faz isso, não, gente? Ninguém faz isso, raios, por favor, né? Isso daí já tá batido, né? Já virou clichê falar com um católico que ele adora imagem, né, meu filho? Né? Você adora a imagem que tá lá no raio do teu porta-retrato? Né? Isso aqui lá é pra gente manter a lembrança, né? Ali quando a gente tem uma imagem ali de Jesus misericordioso, aquilo lá, né, enriquece o nosso imaginário, o tanto que enriquece, né, gente? A gente vê tantas imagens ruins aí por aí, quando a gente vê imagens, principalmente imagens belas, tem umas imagens que era melhor nem ter, né, melhor nem ter feito, né, que a gente que Santa Magiola regalada, assustada. Vocês já viram no meme que é um Santo Magis assim, imagem de São José, né, imagem de São José, que botaram tipo um pinguim no frente, enfim. Enfim, né? Nós não adoramos imagens, né? As imagens estão ali para nos lembrar. E nós temos... Quem são os santos, né? Vamos ver aqui. Né? Então, nós temos lá a comunhão dos santos, né? Que são as pessoas que estão no céu, que estão intercedendo por nós. São aqueles que passaram por tudo, que chegaram, que conseguiram, né? E que estão lá, que nos servem de exemplo, que intercedem, né? Quantas vezes a gente não falou, fulano, reza pra mim, tô precisando tanto. Poxa, se um ser humano, que é um ser humano, pode rezar por você, por que você não pode pedir intercessão de um santo? Que no caso também era ser humano, né? Mas por que a gente não pode pedir intercessão de um santo? Se a gente fala, ô fulano, reza por mim, tô precisando tanto, tal, a gente não fala isso. Poxa, qual o problema de pedir intercessão de um santo, né? O santo tá até mais perto de Deus do que o fulano que você pediu oração. Né? O santo já tá lá no céu, já passou por tudo aqui, então eles intercedem por nós. E o que mais, né? Eu botei aqui uma foto de uma academia. Quem são os santos? Os santos são os marombas da academia. Que o que acontece, né? A gente vai pra academia, por quê? Por dois motivos, né? Ou porque a gente quer emagrecer, ou porque a gente quer ficar forte. Suponhamos que a pessoa quer ficar forte, né? Ela bate o olho numa pessoa forte e ela fala assim, poxa, é assim que é uma pessoa forte, né? O que essa pessoa fez? Essa pessoa comeu whey, frango com batata doce, essa pessoa, ela fez tal coisa, essa pessoa malhou tantas vezes por semana, tal, ela ficou assim, foi no médico, foi assim que ela fez. Ah, beleza, eu vou fazer igual ela, né? E aí a pessoa vai olhando aquela pessoa forte e vai atrás e quer imitar, vai fazer aquelas mesmas coisas, aquela mesma série de exercício, vai seguir talvez o personal trainer dela, né, que vai orientar, talvez que geralmente é um cara maromba também, né, que vai orientar, olha, é assim que faz, tal, você vai fazer o exercício assim, assim, é dessa forma, tal, e vão seguir de espelho, né, olha, é daquela forma que eu quero ficar. Então, os santos são esses, né? Que a gente chega na igreja, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer ou o que a gente tem que virar quando a gente entra na igreja, né? Porque quando eu quero entrar na academia, qual que é o fruto de você entrar na academia? Ficar forte ou emagrecer, sei lá, ou os dois. Eu quero, sei lá, entrar numa aula de dança. Qual que é a intenção? Que eu saia de lá sabendo dançar. Eu vou entrar numa aula de teclado. Eu já tenho a intenção clara na cabeça. Eu vou entrar numa aula de teclado porque eu quero saber tocar teclado. Só que quando a gente entra na igreja, a gente não entra com essa noção clara do que eu tenho que me tornar. Não sei o que eu tenho que me tornar. Então, você tem que olhar para quem? Para os santos. Ah, é aquilo que acontece quando eu começo a praticar aquelas obras, né? Aquelas obras de caridade, quando eu começo a frequentar os sacramentos, quando eu começo a rezar, fazer as coisas direitinho, né? Lutar. É naquilo que eu posso me tornar. Então, os santos vão ser esses nossos espelhos, né? E com relação a Nossa Senhora, né, que nós adoramos Nossa Senhora, não, nós não adoramos Nossa Senhora, nós amamos Nossa Senhora como nossa querida mãe, né? Que o próprio Jesus disse, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho, e depois disse ao filho, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu-la como mãe. Quando Jesus, no alto da cruz, entrega Nossa Senhora, né, a São João, ele estava entregando a toda a humanidade. Então, Nossa Senhora também é nossa mãe. Por que ela é mãe de Deus? Ela não é mãe do homem qualquer? Não, porque a humanidade de Cristo e a divindade dele não estão separadas, né? Jesus, ele é ao mesmo tempo, parece louco, mas ele é ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus.
Não tá separado, né? Essa minha metade aqui é Deus, essa minha metade aqui é homem. Não, né? Ele é os dois ao mesmo tempo. Então, Nossa Senhora, ó, evidentemente, ela tem que ser mãe dos dois, né? Nossa Senhora, por isso Nossa Senhora é mãe de Deus e ela é mãe nossa também, né? E ela intercede por nós no céu, porque ela tá junto de Cristo. Se Cristo quis obedecer ela aqui na terra, né? Isso fala lá, quando ele perde no templo lá, quando ele volta, fala, Jesus lhes era obediente. Jesus quis ser obediente a Nossa Senhora aqui na terra, então ele, de certa forma, também é obediente a ela no céu, quando ela pede, ó, aquele filho lá tá me pedindo isso, né? Poxa, né? E Nossa Senhora intercede por nós também. E, antes de encerrar, eu gostaria de passar um vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui não vai ser assim. Então, deixa eu ver se eu consigo. Tá conectado à internet? Tá, né? Não. Você desligou? A minha bateria acabou. Mas deixa eu ver se aqui. Ah, não, mas tá conectado aqui, ó. Sei lá como. Acho que tá no daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Queria passar um vídeo. E antes eu gostaria de fazer algumas indicações. Antes de terminar. Nossa família é feita por pessoas de todas as raças. Ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, criamos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e temos ajudado os pobres. Somos a maior obra de caridade do planeta. Educamos mais crianças do que qualquer outra obra educativa ou religiosa. Desenvolvemos o método científico. Fundamos o sistema universitário. Defendemos a dignidade de toda a vida humana, o casamento e a família. Cidades levam o nome dos nossos santos que percorreram a vida da santidade antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia, as Sagradas Escrituras e a tradição, e nos tem guiado por 2.000 anos. Nós somos a Igreja Católica, mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham os sacramentos e a plenitude da vida cristã. Por séculos, rezamos por você e por todos a cada hora do dia, sempre que celebramos a missa. O próprio Jesus lançou as fundações da nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro apóstolo: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E neste mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por cada um de nós. Se você saiu da Igreja Católica, nós convidamos para que você a veja um novo lugar. Acesse o portal católicosvoltempracasa.com.br. Somos católicos. Esse é um vídeo muito bonito, né? Que acho que resume tudo, né? E é muito interessante isso daí que ele falou, né? Que hoje em dia, em um mundo em que tá tudo tão instável, né? Tem uma coisa tão sólida. E foi muito engraçado que eu tava tendo uma aula de economia esses dias pra trás. E aí eu terminei da aula, mandei mensagem pra Thaís e falei assim, eu saí aqui da aula de economia e cheguei à conclusão de que a gente tem que ser católico. Não sei se foi exatamente isso que o professor quis dizer, mas foi nessa conclusão que eu cheguei. A sua conclusão é o que importa, você é estudante. Exato. Aí, né, por que eu cheguei nessa conclusão? Meu professor estava falando sobre instituições, né, como sinônimo de regras, né? E ele dizia assim, por que existem países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Aí ele deu exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos e da Bolívia. Nos Estados Unidos, lá ficou demarcado lá na Constituição. Primeiro, né, eles só tiveram uma Constituição até hoje. Depois, eles marcaram que ia ter eleição de 4 em 4 anos, nunca falhou. Ele falou assim, agora olha a Bolívia, por exemplo, né? A Bolívia tem, sei lá, já teve 30 golpes de Estado, sei lá quantas constituições, né? Eles não seguem direito as regras lá. Ele falou assim, quando você tem isso, ele falou assim, pensa no investidor. O investidor ele tem mais segurança de investir nos Estados Unidos ou de investir numa Bolívia? Bom, o investidor tem mais segurança de investir nos Estados Unidos, não é? Ele falou assim, é por isso que esses países uns países vão se desenvolvendo mais do que os outros, né?
E eu falei assim, poxa, a Igreja Católica é isso, né? É uma instituição sólida de 2000 anos em que nós temos a certeza ali, né? Aquilo nos dá segurança, né? Então é um lugar que nós podemos certamente investir. Eu queria... Não sei se vai funcionar. Não vai não. Eu ia passar um outro vídeo, mas deixa quieto. Agora vai começar uma parte bem prática, né? Eu gostaria de fazer algumas indicações aqui. Tem bastante indicação. De vídeos para assistir, de páginas do Instagram para seguir, de livros para se ler, de cursos para se fazer. Então vamos com calma, né? Algumas indicações. Só se ama aquilo que se conhece. Nós precisamos conhecer a nossa igreja, né? Nós precisamos conhecê-la para amá-la cada dia mais, né? Então, primeira coisa, sigam aí. Eu depois vou mandar esses slides para ficar tudo mais fácil, mas sigam aí no Instagram. Página para águas mais profundas. Nós temos aqui diversas aulas da Sâmia, né? Sobre catolicismo. Ela vai seguindo ali o catecismo, né? A revelação, a fé sobrenatural e várias aulas, né? Gratuito, gente. Página no Instagram, né? 48 minutinhos a gente tem, né? Pelo menos uma vez por semana a gente vai lá, assiste uma aulinha da Sâmia, sei lá, né? Alguma coisa a gente faz. Ai, não, sei lá, não gostei muito dessa mulher, não. Então, vamos fazer o curso do catecismo do Padre Gabriel Vilaverde. O Padre Gabriel Vilaverde já gravou 14 aulas, já tá 14 aulas atrasado, meu filho. Entendeu? Já tem 14 aulas lá pra você. E ele vai indo, assim, página 1 do catecismo, né? E vai indo, vai comentando, vai ensinando, né? Porque é muito difícil. Você pega o catecismo lá, você lê, você não entende nada. Mas quando você tá guiado por alguém, aquilo fica bem mais fácil. A Sâmia também segue o catecismo, de uma forma um pouco diferente do Padre Gabriel Vilaverde, mas ela segue, né? Indicação de livros. Leiam o Catecismo da Igreja Católica ou o Catecismo de São Pio X, né? O Catecismo de São Pio X, ele é em forma de perguntinhas, ele é um pouco mais fácil, ele é até menor também. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Pois é, clica no link e nós temos ele gratuitamente, né? Porque é disponibilizado pelo Vaticano, o amarelinho, e o de São Pio X já perdeu direitos autorais há muito tempo. Então, já tá aí na rede, né? Esse videozinho aqui, um vídeo maravilhoso, chama o Véu Removido, né? Que é um videozinho que até o Paulo postou um trecho, né? Que o trecho, o coisa completa, não, que é da Santa Missa, aquele da Santa Missa, né? Que mostra, mostra como é que a missa é, de fato, né? Tipo assim, a gente vê uma coisa, mas o que de sobrenatural acontece por trás da missa. Indico esse vídeo, né? Outra criatura aí, né? Ela é a nossa querida Thaís. Temos aqui Padre Paulo Ricardo, né? Tem também o seu canal gratuito no YouTube, tem lá um monte de vídeo, um monte de curso. Então, coisa pra fazer, vocês têm, gente, né? Homilia diária dele. Tem Todo homilia dia diária. ele põe a homilia 5 minutos, gente, pelo amor de Deus. São só 5 minutos. Só no domingo que demora mais. Domingo que é 20. Tem domingo, mas domingo é domingo, né? Domingo a gente tem mais tempo, né? Sigam, né? Outra indicação de perfil pra seguir, Edmilson Cruz. Ele é professor de história, então ele fala bastante, vejam os destaques dele, né? Aproveitem o Instagram, sabe? O Instagram é muito rico, cara, assim, tem tanta coisa ali, tanto conteúdo gratuito, aproveitem aquilo lá, aquela riqueza que vocês têm na mão. Então, quantos destaques tem ali, quanta coisa boa para seguir do professor Edmilson Cruz. Ele também tem cursos, então se estiverem dispostos a comprar aí, fiquem espertos que de vez em quando abre carrinho, né? Mais de 5.500 alunos, eu sou uma delas. Mas enfim, inclusive boa parte dessa aula aqui, porque uma parte dessa aula aqui foi baseada no que eu aprendi com ele. Outra página para vocês seguirem, Guilherme Freire, também professor de história, de filosofia, né? O Guilherme Freire, ele também tem curso de história da igreja, algum dia vejam aí, talvez ele lance de novo, acho que agora não tá com o carrinho aberto, coisa de história da igreja dele. Mas também tem muito conteúdo gratuito para vocês consumirem aí. Ele tem essa Masterclass no canal do YouTube dele, também gratuito. Até agora eu não falei de vocês gastar dinheiro com nada. Tudo gratuito aqui. Agora, estou apaixonado. Já consumi todo o conteúdo gratuito. Agora quero investir capital para enriquecer mais ainda o meu conhecimento, que você indica. Agora bem, se você quiser gastar dinheiro, agora tem algumas coisas... A gente também ensina. A gente também, exato. Aqui também tem, né? Aqui também tem como é que faz. Bom, gostaria de indicar alguns livros, né? A Fé Explicada, desse Léo 13 aqui. O Calvário e a Missa, para entender um pouco mais sobre a missa. O Manual da Santa Missa. O Manual da Santa Missa, ele é mais prático mesmo, assim. Tal hora você levanta, tal hora acontece isso, tal hora se fala isso. Ele é mais
mais prático assim. Mas ele também tem uma introdução bem bacana. Outra coisa, né? Quer conhecer a história dos santos, né? Os santos, né, que foi o que eu falei, os marombas da academia, são aqueles nos quais nós nos espelhamos, nos inspiramos. Então, Linha Biblioteca Católica, um clube de livros em que você assina e recebe todo mês uma biografia de santo na sua casa, né? Aqui tudo tem uns linkzinhos, tá? Aqui não tá funcionando porque tá em PDF, mas depois eu vou mandar no grupo de uma forma que vocês conseguem acessar para quem quiser o link de alguma coisa, né? Esse livro maravilhoso, simplesmente maravilhoso, 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 muito fácil, muito gostoso de ler, porque ele é a história do Scott Hahn e da Kimberly, né, os autores do livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, que conta, né, a nossa jornada até o catolicismo, que conta a história deles, como é que eles chegaram à Igreja Católica. É lindo, maravilhoso o livro. E eu botei até a imagem do professor Felipe aqui, que nem compensava, porque era muito livro, né? Tudo que vocês quiserem saber de Igreja Católica, consumam do professor Felipe Aquino, sabe? Ele tem sobre tudo quanto é coisa que você pensar da igreja, assim, desde, sei lá, Galileu Galilei até os sacramentos, tem Todas as tudo. perguntas ele tem um livro escrito. Todas as perguntas. Impressionante. Bateu uma pergunta na sua cabeça, pesquisa lá, tal coisa, professor Felipe Aquino, certeza que você vai achar, gente. O homem, assim, responde... Escreveu um livro sobre cada coisa da Igreja Católica, e é muito fácil. A literatura dele é muito fácil, muito fácil. Então, alguma dúvida, procurem aí o professor Felipe Aquino. Eu tive uma época muito engraçada que eu rezava o ofício da Imaculada. São orações, tipo assim, que tem as horas específicas. 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 horas da noite e meia-noite. Tem orações específicas. Só que são todas são orações de Nossa Senhora, só que são termos muito difíceis, assim, né? E aí, tipo assim, vários termos eu falava, gente, o que significa isso? Tal. E aí, quando foi um dia, eu falei assim, gente, eu tenho certeza que o professor Felipe Aquino tem um livro que ele explica oração por oração do ofício da Imaculada. Digitei no Google, explicação do ofício da Imaculada. Tem um livro que chama O Ofício da Imaculada explicado pelo professor Felipe Aquino. Não tem base, ele escreveu tudo, assim, aí eu comprei, ele explica palavra por palavra do ofício da Imaculada. Palavra por palavra. Tipo, meio-dia, aí ele explica todas as palavras que significa. É fora de base. Tem base. Então, procurem aí, se tiver alguma dúvida, professor Felipe Aquino. Temos aí também o queridinho da Thaís, Padre Paulo Ricardo, que ele também tem cursos pagos, né? Aquele lá que eu mostrei antes foi o canal do YouTube, que tem muito conteúdo gratuito, tem curso gratuito lá também. Mas se vocês estiverem dispostos, como eu disse inicialmente, investir capital, também tem a plataforma dele. Tem mais de 60, 40 cursos? 43 cursos aí, ó. Quer saber a idade do Padre Paulo Ricardo? Mais informações sobre o Padre Paulo Ricardo, procurem Thaís. 663 aulas. Aí, mais alguma informação que você tem pra dar? Não, obrigado. Então, tem até, acho que tem um curso lá que chama Catequese para Adultos, não tem? Tem. Então, que ele explica também, tem sobre os sacramentos. Então, alguma dúvida lá, procurem Padre Paulo Ricardo, né? Agora eu quero filmes, né? Eu tô cansado, cabeça cansada, eu quero uns filmes pra, né, aprender por osmose praticamente quando você assiste um filme, né? Temos aí plataforma Lumini TV, não fui pago por nenhuma dessas pessoas, inclusive se quiserem me pagar, tô aceitando, né? Já fiz propaganda com um monte de gente aqui. Lumini TV, que são uma plataforma de filmes, não só filmes católicos, mas tem muito filme de santo aqui, né? É maravilhoso a gente assistir a história dos santos. Não é só filme católico, tem os filmes dos santos também. Não, é porque eu falei errado. Ai, boba. Mas enfim. Tem muito filme de santo aqui. E assim, gente, é muito bom a gente assistir a história dos santos, porque assim, é muito inspirador, né? Temos aí também, mas não quero assinar, temos aqui os planos, R$22,90 por ano, R$28,90 por mês, enfim. Temos aí também, né, quero só um filme aleatóriozinho. Compra o filme, então, não assiste pirata não, gente, mas compra o filme, é baratinho, R$7,51 o filme, né, na Vídeo Pérola, tem o filme de Santa Teresa de Calcutá, tem o filme do Padre Pio, assistam, né, filme obrigatório pra todo mundo, o filme do Padre Pio, assistam o filme do Padre Pio, R$11, gente, R$11. No site do Paulo, aqui tem um link, né? Então. Muita propaganda. Feira. Então, assistam o filme do Padre Pio, né? E muitos outros filmes de santo, né? Socorro, é muita coisa. Você citou aí um monte de coisa, né? Por onde que eu começo? Por onde vocês vão começar? Quem que eu ainda não falei, que eu sempre falo? Quem que tá faltando? Quem que tá faltando dessa minha lista? Comece por aqui.
Ai, por quê? Você é muito puxa-saco do Ítalo, você só fala do Ítalo, você fala do Ítalo o dia inteiro, parece que você ama mais o Ítalo do que sua família. Não, gente, não é isso, tá? Sim, talvez seja. Oi? Sim, talvez seja no coração. Não, não é não. Seguinte, gente, É sim, ela acabou de mentir que ela ama mais do que a família. Ela acabou de lógico que mentir. não. Gente, por quê, né? Comecem por esse retiro, porque esse retiro aqui, o que foi? Foi um retiro de carnaval, pra quem não sabe, acho que a maioria já sabe, que a gente falou 15.738 vezes, mas vale falar de novo. Foi um retiro de carnaval que o Ítalo fez, né? Que foi 3 dias. Ele entrou ao vivo 4 vezes, teve a live da manhã, a live da noite, um exame de consciência ao meio-dia e às 3 horas da tarde uma leitura espiritual. Não precisa assistir tudo de uma vez, né? Vai um por dia, né? Vai aos pouquinhos. Que foi muito bom, porque ele vai dando as bases da espiritualidade ali, né? A base para você ter uma vida de oração de acordo com o seu dia a dia, né? Porque às vezes a gente quer passar 4 horas e meia rezando e a gente não tem essa condição. Então, é uma coisa bem simples, bem prática, né? Ele vai explicando o porquê, como é que faz uma oração mental, por que você tem que fazer, né? O que é o terço. Enfim, ele vai explicando, é bem claro, né? Então, comece por aqui, que ele vai te dar bastante coisa prática. Procure lá também, gratuito, né? Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês, né? A Igreja Católica, ela é muito rica. Nós temos aí 2.000 anos de histórias, mais de 40 mil santos. Então, é muita coisa, né? A gente não pode deixar passar esse tesouro. A gente tem que buscar conhecer o máximo, né? Extrair o máximo daquilo. Mas não só ficar no mundo teorético, assim, ali, né? Tudo muito teórico e tal. Não, a gente tem que trazer aquilo para a prática, né? Porque a Igreja Católica, ela não é uma doutrina, né? Ela é uma pessoa, né? Ela é Jesus Cristo e nós devemos também buscar nos assemelharmos a Ele cada dia e espalhar com o nosso próprio jeito de ser, né? Buscando ser cada dia mais santo, a gente espalhar a Igreja Católica para o mundo, para as pessoas, certo? Era isso? Sim.